Glória a Deus. Quero chamar aqui à frente o nosso irmão Diácono André, que está bem tranquilo. Isso, respira, vaso. Ô, glória! Vai estar ministrando a palavra aos nossos corações aqui nesta noite. Que Deus abençoe. Fala assim, Senhor Jesus. Toda a igreja fala, Senhor Jesus. Use o irmão André para falar comigo nesta noite. Assim será, meus irmãos, em nome de Jesus. Glória a Deus. As crianças vão para as suas atividades e nós vamos ouvir o nosso irmão Diácono André ministrando a palavra aos nossos corações. Saúde, amada igreja, que a paz do Senhor. Amém? Quero que os irmãos abram a sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 em diante. 2 Reis, capítulo 6, do verso 8 em diante. Quero agradecer ao pastor pela oportunidade, pela confiança, a pastora Dani. Quero também estar aqui agradecendo ao meu irmão, à minha cunhada, pelo privilégio de adorarmos a Deus juntos. Quero também mandar a paz da minha mãe, né? Ela agradeceu pelas orações, está bem melhor, né? E Deus seja glorificado, ficou muito feliz pelas orações e agradece. Amém? Todos encontraram? O texto diz: Eliseu adivinha os conselhos do rei da Síria. E o rei da Síria fazia guerra a Israel. E consultou com os seus servos, dizendo: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus enviou ao rei de Israel, dizendo: guarda-te de passares por tal lugar, porque os sírios descerão ali. Pelo que o rei de Israel enviou àquele lugar de quem o homem de Deus lhe falara, e de que tinha avisado, e se guardou ali, não uma nem duas vezes. Então se turbou com este incidente o coração do rei da Síria, e chamou os servos e lhes disse: não me fareis saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? E disse um dos seus servos: não, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que tu falas na tua câmara de dormir. E ele disse: vai e vê onde ele está, para que eu envie e mande trazê-lo. E fizeram-lhe saber, dizendo: eis que está em Dotã. Então enviou para lá cavalos e carros, e um grande exército, os quais vieram de noite e cercaram a cidade. Repita comigo: cercaram. E o moço do homem de Deus se levantou muito cedo e saiu, e eis que um exército tinha cercado a cidade com cavalos e carros. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? E ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos, para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu, e eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram a ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. E feriu a de cegueira conforme a palavra de Eliseu. Uma palavra de oração. Senhor Deus Pai, aqui estamos nesta noite, Senhor. Não é sobre nós, mas é sobre a Tua palavra. Não é sobre a nossa capacidade, mas é a Tua palavra, é o Teu Evangelho, Senhor. A Tua graça, Senhor. Pai, fala com a Tua igreja, nos capacita. Derrama, Senhor, o bálsamo nessa noite. Já estamos sentindo a Tua presença profundamente neste lugar. Peço-te, Senhor, glorifica Teu nome, Senhor, mas nesta casa, em nome de Jesus. Poder sentar, irmãos. Irmãos, confesso aos irmãos que eu lendo essa palavra, Deus me trouxe algo extraordinário. Porque eu já tinha lido sobre o profeta Eliseu, mas eu não tinha me aprofundado nisso.
O profeta Eliseu, ele traz características a nós, hoje, que são essenciais ao cristão. São essenciais a nós terem na nossa vida. São várias. Uma mulher diz, ali vai um homem de Deus. Um homem que tinha oração, um homem que tinha posição, um homem que obedecia ao Senhor. E quando eu comecei a ler sobre o profeta Eliseu, ele tem várias características, mas duas me chamam muito a atenção. Quando o profeta Elias vai ao encontro de Eliseu, ele passa e Eliseu chega a ele e diz, espera, deixa que eu me despeça de meus pais. Deixa que eu me despeça da minha mãe e do meu pai e eu vou te seguir. Elias olha para ele e diz, o que tenho eu contigo? Isso me chama muita atenção. Porque a primeira lição, a primeira característica que me chama aqui, irmãos, é a obediência ao Senhor que Eliseu tem. Ao chamado que o Senhor lhe chamou. Elias passa, ele se despede do seu pai, da sua mãe, vai de encontro ao profeta Eliseu, obedecendo a palavra, o chamado que o Senhor lhe determinou. Irmãos, nós temos que obedecer o chamado que Deus confiou na nossa vida. Nós temos que deixar tudo de lado e seguir o chamado que Deus confiou na nossa vida. Imediatamente ele se despede e segue. Porque Deus manda Elias ungir o profeta Eliseu para suceder ele. E ele tem essa obediência ao Senhor, a esse chamado, ao seu ministério. Ele sabe para que Deus chamou ele. Mesmo o profeta dando uma palavra ali, o que tenho eu contigo, ele não quer saber, ele quer seguir. Ele sentiu o chamado dele, o que Deus chamou ele para fazer. Nós temos que ser obedientes ao Senhor em todo momento. Em todo momento, independente de palavras, independente de levantes, independente do que for, nós temos que ser fiel à obediência ao Senhor, ao que Deus colocou na nossa mão. E o que me chama a atenção é que o profeta Eliseu, os historiadores dizem que ele fica mais ou menos 10 anos aprendendo com o profeta Elias. Nós temos ouvido muito aqui isso. Aquele que não está apto a sentar para aprender, jamais estará em pé para ensinar. Nós temos que estar aptos a aprender do Senhor. A todo momento, nós temos que estar aptos a aprender do Senhor. Irmãos, e ele fica mais ou menos 10 anos, mas ele não só fica ao lado dele, ele vê o que Deus faz na vida do profeta Elias. Grandes coisas, grandes acontecimentos que faz na vida do profeta Elias, milagres. E o coração dele começa a se encher, o coração dele começa a transbordar, querendo aprender e querendo fazer aquilo, o que o profeta Elias faz. Tanto, irmãos, que quando a palavra de Deus diz, o profeta Elias chega a ele e diz, peça-me algo antes que eu seja tomado de ti. Ele olha para o profeta Elias e diz, eu quero a porção dobrada que está em você. Irmãos, isso é ousadia. Quando você para aprender, o seu coração inflama de tanto querer aquilo que o irmão está ali fazendo, o que você está aprendendo de Deus. O seu coração fica desejoso da presença, do que está acontecendo. Fala, não, Senhor, ele podia pedir, não, eu quero o que está em você. Mas ele é ousado, irmãos. Ele fala, eu quero a porção dobrada que está sobre ti. Nós temos que ser ousados na presença do Senhor. Nós temos que ser ousados da presença do Senhor. Irmãos, não é um culto normal. Você tem que chegar aqui, Senhor, eu quero mais de ti. Eu quero mais do Senhor, da sua palavra. Eu não quero mais ser o mesmo. Eu quero ser diferente. Eu quero essa presença. Eu quero me humilhar. Na hora que eu sentar o joelho no chão, eu quero sentir o Senhor falar comigo. Eu quero sentir a sua presença. É isso que nós temos que desejar no dia de hoje. Oh, aleluia! Irmãos, a palavra diz que Elias sobe no redemoinho. E o profeta Elias diz a ele, se tu veres a capa descendo, isso serás feito na sua vida. E o redemoinho separa os dois e leva Elias, e ele com muito medo fica onde ficou, porque ele sabia do foco dele. Porque a palavra de Deus diz que Eliseu disse, ai meu Deus, com medo daquele redemoinho, porque nunca tinha visto. Mas ele não sai do lugar, ele poderia deixar e falar, não, mas ele tem foco. Ele aprendeu, ele sabe o que ele quer. E ele fica parado.
Ali, com medo, mas está ali. Com medo, mas fica. Com medo, mas não sai, irmãos. Chamada de Deus é isso. Para você obedecer a chamada de Deus, é medo, com medo eu vou, com medo eu sigo, porque foi o Senhor que me escolheu, foi o Senhor que me chamou. Não é sobre mim, é sobre sua graça. Oh, aleluia. Isso Deus tem falado muito ao meu coração. Eu tenho dito ao pastor Gerry aqui, domingo passado, quem estava aqui, que palavra abençoada. Irmãos, foi tanta exortação que eu falava: Senhor, eu já entendi. Senhor, eu já entendi. Porque, irmãos, você está percebendo o que Deus está fazendo conosco nessa igreja? Irmãos, Deus está tirando nós da zona de conforto. Deus está tirando nós do quadradinho que nós paramos pelo algo que falaram. Pelo algo que falaram: você não vai conseguir, você não vai, você não tem capacidade. Não, irmãos, Deus está te chacoalhando, falando conosco: eu te escolhi para isso, eu te chamei para isso. Obedece o que eu te chamei para fazer. Foi eu que coloquei na sua mão, então faz, porque eu sou contigo. Aleluia. Irmãos, eu lendo esse texto aqui, 2 Reis, capítulo 6, verso 8. O rei da Síria fazia guerra a Israel. Eu fui pesquisar um pouco sobre o rei da Síria. Ele era um rei sanguinário. Ele era um rei que não tinha dó e ele queria poder. Já tinha ganhado várias e várias guerras. Já tinha guerreado e ganhado várias e várias guerras. Agora os olhos deles estão voltados a Israel. Ele quer o poder, quer que Israel, o que Israel tem, ele quer. Porque ele quer se transformar num grande rei. Um grande rei. E a palavra de Deus diz que ele, na sua câmara de dormir, em oculto, ele tramava armadilhas para derrubar o povo de Israel. Irmãos, em oculto, ele e os líderes dele, os líderes generais, sozinho ali, ele tramou isso, com vários reinados. Colocava em certos pontos de cidade o seu exército, cercava o povo e ganhava guerras e batalhas. Na sua câmara de dormir, ele fazia estratégias, armadilhas e ganhava vários reinados. Só que agora ele olha para o povo de Israel. Só que ele não entende que o povo de Israel é um povo escolhido. Ele não entende que o povo de Israel tem um Deus. É o Deus de Israel. Moisés, quando chega à presença de Faraó, diz: o eu sou me mandou. O eu sou que sou me mandou. Ele é o nosso Deus, irmãos. Ele dá livramento para os seus. Não importa a circunstância, não importa a situação, Ele te dá, Ele é Deus. Foi Ele que te chamou, foi Ele que te chamou, foi Ele que te escolheu. E a palavra de Deus diz que aqui Ele fazia várias armadilhas. E a palavra de Deus diz que ele se ira, esse rei da Síria se ira. Ele fica irado porque ele não coloca uma ou duas vezes. Ele coloca várias vezes o exército dele para capturar Israel. Só que ele não consegue, então ele se ira, ele fica irado. Por quê? Por que não acontece? Por que não dá certo? Estou fazendo o que eu fazia e ganhava, por que agora com esse povo não vai? É porque em Dotã tinha um profeta de joelhos. Em Dotã tinha um profeta que era de Deus, homem de Deus. Em Dotã tinha um profeta que tinha intimidade com Deus. Em Dotã tinha um profeta que Deus tinha levantado, entendeu o seu chamado, obedeceu, tinha ousadia, queria a porção dobrada. Quando nós nos colocamos na presença do Senhor, grandes coisas o Senhor faz por nós. Grandes coisas o Senhor faz por nós, não é no raso, é no profundo. Eu vou viver coisas que eu nunca tinha vivido na presença do Senhor. É isso, irmãos, obediência ao Senhor, e Ele faz as coisas por nós. Tinha um profeta ali que tinha vida com Deus. Isso é lindo, irmãos, quando nós temos vida com Deus. Quando nós temos vida com Deus, pode vir o que for, irmão. Agora as irmãs cantaram aqui, pode vir o que vier. Nada me tira do foco. Nada me tira do foco. E Deus está nos ensinando isso aqui na Igreja no Caminho, isso, irmãos. Isso é maravilhoso. E a palavra de Deus diz que o rei fazia na sua câmara de dormir em oculto. Na mesma hora,
Deus falava para o profeta Eliseu. E o profeta Eliseu falava: não desce, rei de Israel, para ir, porque aí tem uma armadilha. Deus estava dando o livramento para o povo na hora. Na hora. E eu enfatizo aqui a primeira. Quando nós estamos ali de joelhos, buscando, orando, temos uma vida com Deus e somos escolhidos com Deus, Deus manda a providência na hora. É o inimigo fazendo armadilhas ali para derrubar a gente, e Deus já mandando o livramento na hora. É na hora, irmãos. É por isso a importância dessa vida com Deus. A importância desse paladar, desse ouvir do Senhor com Deus. É na hora. Porque quantas vezes no trabalho, na faculdade, na sua família, as pessoas olham: eu já tentei uma vez, já tentei duas, já tentei três. Não dá, ele não vai, não acaba ele não para. É porque na mesma hora Deus já te dá o livramento e a providência. Porque eles não sabem da sua vida com Deus. Sabe que você ali, não para. Isso é lindo, irmãos. E a Bíblia aqui diz, irmãos, a coisa mais linda ainda é que o inimigo, ele tem constância. Ele não para. A Bíblia diz aqui que é nenhuma e nem duas vezes que o inimigo tenta. O inimigo tenta 1, 2, 3, 4 vezes. Ele persiste. Ele insiste em derrubar o povo de Israel. Mas só que tinha um homem, um profeta também, que ele tinha consistência com o Senhor. Ele lutava, ele insistia, ele persistia, e nada tirava ele do que Deus chamou ele. E é assim que temos que ser nós, na presença do Senhor. A palavra de Deus diz: aleluia. Tu és maravilhoso, Senhor. Tu és maravilhoso. Deus tem falado comigo grandemente, irmão. Eu tenho sentido a presença do Senhor grandemente. Aleluia. E eles insistiam em derrubar. E o rei da Síria chama seus generais, chama seus líderes, irado. Chama, reúne e fala: quem de vocês aqui é com o rei de Israel? Quem de vocês está passando as nossas estratégias? O que a gente quer fazer para derrubar eles? E o moço diz: Senhor, nós estamos contigo, nós somos fiéis ao Senhor. Não tem ninguém aqui que está levando nada ao rei de Israel. É porque em Dotã tem um profeta que tudo que você pensa na sua câmara de dormir, o Deus de Israel revela a ele. Você entende isso, irmãos? Você entende o que Deus está falando conosco? É a providência, o livramento do Senhor na hora. E agora os olhos do rei da Síria não estão mais em Israel. Os olhos do rei da Síria focam no profeta. Ele foca no profeta. O coração dele ira. E ele diz: aonde ele está? Aonde ele está? Vá buscá-lo, traga até mim. E o Senhor fala: em Dotã. Irmãos, nós somos observados. Você é observado a todo instante onde você vai. O povo de Israel sabia onde estava o profeta Eliseu, mas os sírios também sabiam onde estava o profeta Eliseu. Ele sabia da vida de Deus, o que Eliseu tinha com Deus. Ele sabia o que Eliseu fazia. Você tem uma vida diante de Deus, você está sendo observado. O que você faz, aonde você vai, o que você está fazendo, tem gente te observando. Está falando: ali é um homem de Deus. Ali é um homem, pode não, ali não, ele é homem de Deus. Ele é homem de Deus, ele é mulher de Deus. Não, esse aí não, ele está na presença de Deus. E a Bíblia diz que o rei está tão irado que ele mandou um exército com carros e cavalos para pegar o profeta. Irmãos, preste atenção. A Bíblia diz que é um profeta e um moço. E o rei está tão irado porque ele está destruindo tudo que o inimigo está tentando elaborar. O inimigo está tentando fazer a armadilha, e Deus já está mostrando para ele quebrando a armadilha. O inimigo está tentando fazer uma arapuca, e Deus já está mostrando ali e desfazendo a arapuca. Deus está fazendo grandes coisas na vida dele, e quando Deus faz grandes coisas na sua vida, o inimigo ele vem com um exército para te derrubar. Porque quando você está na presença do Senhor, você está arrancando a alma do inferno, você está levando a palavra de Deus, você está cheio de Deus, você é a bênção no seu trabalho, você é a bênção na sua casa, você é a bênção onde você vai. Então o inimigo ele fica furioso contra a sua vida. Às vezes nós não entendemos
Por que tanta luta? Uma luta aqui, acaba aqui, já vem outra, aí daí encerrado, irmãos. Você está fazendo o querer de Deus. Você está fazendo a vontade de Deus. E quando você faz a vontade de Deus, a luta vem. Mas só que ele tem que entender, do mesma maneira que a luta vem, Deus já está te dando o livramento e a providência na mesma hora. Então Deus te levanta na mesma hora. Se o desânimo vem, ele vai embora na mesma hora. É na mesma hora, irmãos. Então Deus vai trazendo isso ao povo. Deus traz isso ao profeta Eliseu. E a palavra de Deus diz que o exército vai ao encontro em Dotã, cerca a cidade de Dotã. E sai um moço. Esse moço, ele está aprendendo com o profeta Eliseu. Esse moço aqui, ele está ali aprendendo. Enfatizo mais uma vez, aprenda na presença do Senhor. Sente para aprender. Nossos corações têm que estar como chamas para aprender do Senhor. Coração aceso, transbordando para aprender do Senhor. Ele está aprendendo com o profeta Eliseu. E esse moço acorda muito cedo. Ele olha e vê os cavalos, carros cercados. E ele diz: ai, meu Senhor, com medo. Seu coração fica com medo. Vamos morrer aqui, estamos cercados. É só eu, o profeta. E ele chama o profeta. E o profeta olha, calmo, sereno. Ele olha e diz ao moço: maiores é os que estão com nós do que estão com eles. Primeira lição que o moço aprende: maior é o que está com nós do que está com eles. A luta está grande, mas maior é o que está conosco. A dificuldade é grande, mas maior é o que está conosco. O que pode fazer um cristão cheio do poder de Deus parar, irmãos? Nada. Nem dificuldade, nem luto, nada. Se você tem um objetivo, um foco, obediência ao Senhor, a chamada, o ministério que Deus te colocou, nada. Engraçado, irmãos, é que Eliseu vê o que o moço vê, mas o moço não vê o que Eliseu vê. Você entende isso? O Eliseu olha e vê e fica calmo, mas o moço está desesperado porque não está vendo o que Eliseu está vendo. Olhos espirituais abertos. Olhos espirituais abertos. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Nós temos que pedir isso ao Senhor. Senhor, eu quero a sua presença. Eu quero o seu Espírito. Abra meus olhos espirituais para que eu veja, Senhor, o seu livramento na mesma hora. E Deus me deu um tema aqui. Deus me deu um tema nessa palavra. O que fazer quando se sentir cercado pelo inimigo? O que fazer quando nós se sentimos cercados pelo inimigo? A gente olhar para um lado, para o outro e não tem saída. Às vezes no emprego, levante, aonde nós estivermos, é orar ao Senhor. É orar, porque só Ele traz livramento. Só Ele traz escape. Só Ele traz providência. É só Deus, irmãos, na nossa vida. E a palavra de Deus diz que o profeta Eliseu, ele ora e fala: Senhor, peço-te que lhe abra os olhos. E quando o moço olha, ele vê grandes carros e cavalos do inimigo, mas ele vê carros e cavalos de fogo em redor do profeta Eliseu. Na mesma hora que ele está cercado, ele ora e o Senhor já manda o livramento na hora. Ele não vê, mas o livramento está ali, irmãos. O Senhor é conosco. O Senhor é com a sua igreja. Em todo momento. Em todo momento. O profeta Eliseu, irmãos, ele ora, o moço vê, o livramento chega, o escape chega. E quando o inimigo acha que já tem vitória, porque já tinha conseguido e só tinha 2 moços ali, o profeta e o moço, e o inimigo desce, o profeta Eliseu ora: Senhor, cega-lhe eles. Eles ficam cegos na mesma hora. Isso é chamado de Deus, obediência de Deus, provisão de Deus, na mesma hora que o inimigo pensa que vai te derrubar. O Senhor é conosco em todos os momentos. Se nós entendermos o chamado que o Senhor tem conosco, o Senhor, Ele confia em nós de um chamado. Se nós obedecermos esse chamado, não importa a dificuldade, não importa, irmão, a dificuldade, exerça com alegria,
com obediência aos seus pastores, aos seus líderes. Obedeça, faça aquilo que o Senhor te confiou. Independente do que já esteja acontecido, independente do que esteja acontecendo, a dificuldade faça, porque o Senhor confiou isso na sua mão. Não é para A ou B fazer, é você, irmãos, que Deus confiou isso na sua mão. Não pare, tem dias que a gente fala, eu não quero mais, Senhor, eu não aguento, não é para mim, isso não é para mim. Mas o Senhor foi, eu te chamei, eu te capacito, eu te chamei, eu me responsabilizo. O Senhor se responsabiliza, porque Ele te chamou. Ousadia na presença do Senhor. Senhor, eu oro aqui, mas eu quero orar mais. Eu oro aqui, Senhor, mas eu quero orar mais. Eu leio, eu quero ler mais. Eu quero fazer a Tua vontade da maneira que o Senhor quer na minha vida. É isso que nós temos que sair daqui desejosos hoje. É isso que eu peço ao Senhor, que o Senhor traga a nós nessa noite. Corações desejosos do Senhor, da Sua presença, da Sua palavra, do Seu amor. Irmãos, e eu já estou aqui para concluir. E a conclusão que o Senhor colocou no meu coração: quando se sentir cercado, sem saída, ore, e o Deus da provisão te dará vitória na mesma hora. Está sentindo sem saída, cercado, irmãos? Ore. O Senhor é contigo em todo momento. O Senhor é contigo em todo momento. Eu chamo as irmãs aqui para cantar Aquilina, irmã Ariane. Irmãos, eu peço que a igreja fique em pé. Foi essa palavra que o Senhor colocou no meu coração. Espero que Deus tenha falado com os irmãos. Irmãos, nesse momento desse hino, eu quero que você louve ao Senhor. Coloque tudo o que tem no seu coração aos pés do Senhor. Que nessa hora você possa derramar tudo que está dentro de você ao Senhor. Pede para Deus te mudar, te encher, te transformar. Nessa noite, nós te louvamos, Deus. Tu és maravilhoso. Oh, aleluia. Glorifique o nome do Senhor, irmãos. Adore o nome do Senhor. O Senhor tem falado conosco.